Os anjos não vivem apenas no céu. Eles caminham entre nós. Às vezes em silêncio, às vezes através de pessoas que surgem no momento exato em que o nosso coração mais precisa. Eles são mensageiros de Deus, guardiões do nosso caminho, luz em forma de presença. Quando tudo parece desabar, é muitas vezes um anjo que sussurra ao nosso espírito: tem fé, isto também vai passar. Os anjos lembram-nos que o amor divino nunca nos abandona, mesmo quando o mundo parece frio. Eles protegem, guiam e elevam. E quanto mais abrimos o coração à fé, mais sentimos a sua presença suave, a envolver-nos como um abraço invisível. A fé é o maior ato de coragem. É acreditar quando não se vê, é continuar quando tudo pede para parar. É olhar para o céu e saber que Deus tem um plano, mesmo quando o caminho está cheio de curvas e sombras. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de confiar mesmo no meio dela. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, tudo ganha um novo sentido. Os obstáculos tornam-se lições, as lágrimas transformam-se em força e o coração encontra paz mesmo sem respostas. A fé é a ponte entre o que é e o que ainda virá. E quem confia nunca cai, apenas aprende a voar mais alto. Muitas vezes pedimos sinais e eles aparecem nos detalhes. Uma música que toca no momento certo, uma frase que chega como resposta, um sentimento de calma que surge do nada. Esses são os anjos, a trabalhar silenciosamente para nos lembrar que o céu está atento. Eles são energia pura de amor, criados por Deus para nos proteger e inspirar. E quando oramos com o coração aberto, eles aproximam-se, limpam o peso da alma e renovam a esperança. Nunca duvides, há sempre anjos à tua volta mesmo quando não os vês. Basta fechar os olhos, respirar fundo e sentir. Eles estão aí, a guardar-te com ternura. Há dias em que o medo tenta dominar e o coração vacila. Mas é nesses momentos que a fé se acende dentro de nós como uma chama divina, pequena, mas inquebrável. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu estar conosco em cada passo. Quando tudo parece escuro, é a fé que ilumina. Quando tudo parece perdido, é a fé que nos devolve a força. Porque quem confia em Deus nunca está só. Tem o céu inteiro a seu favor. Deus fala conosco em formas que só o coração compreende. Às vezes através do silêncio, outras vezes através de alguém que nos estende a mão. Ele não se impõe, apenas sussurra. E quem tem fé, escuta. Os anjos são os ecos desse amor, lembrando-nos que tudo o que acontece tem um propósito. Mesmo o que dói ensina, mesmo o que parte renova. A fé faz-nos ver que nada é coincidência, tudo é cuidado divino, tudo é graça. Há momentos em que o invisível se faz sentir. Uma paz repentina, uma emoção sem motivo, uma presença que não se explica. É o céu a tocar a terra. É Deus a lembrar-nos que o espiritual não está distante, apenas discreto. Os anjos movem-se nessa fronteira sagrada, guiando-nos sem palavras, acalmando-nos sem toque. Quando abrimos o coração à fé, começamos a perceber esses sinais subtis, coincidências que não são acaso, encontros que parecem destino, palavras que chegam como respostas. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito maior. E a fé é o idioma que nos permite compreender o que o mundo não consegue traduzir. Nenhuma oração se perde. Mesmo aquelas ditas em lágrimas, mesmo as que ficam apenas no pensamento, todas são ouvidas por Deus. Às vezes, o silêncio é a resposta. Outras é o tempo. Mas o céu escuta sempre. Os anjos recolhem as nossas palavras e transformam-nas em luz, levando-as até ao coração divino. Por isso, nunca deixes de orar. Fala com Deus como quem fala com um amigo. Com verdade, com entrega, com alma. Porque a oração é o fio invisível que liga a nossa alma à eternidade. Nem sempre os anjos têm asas. Às vezes, tem o rosto de quem nos acolhe num abraço, de quem nos escuta sem julgar, de quem nos ama sem pedir nada em troca. Deus manifesta-se através das pessoas certas, nos momentos certos. Cada gesto de bondade é uma faísca do divino a brilhar na terra. Quando amamos com sinceridade, tornamo-nos também anjos uns para os outros, mensageiros de fé, de esperança e de cura. A vida tem o dom de nos quebrar,
mas é nas ruínas que Deus reconstrói com mais beleza. A fé não é um escudo contra a dor, é a força que nos levanta depois dela. Quando tudo parece perdido, Deus começa a trabalhar. Ele remove o que já não nos serve, mesmo que isso doa, e coloca-nos de volta no caminho da nossa verdade. A fé é o renascimento da alma. É olhar o impossível e ainda assim acreditar. Mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz que insiste em brilhar. É a presença dos anjos. Silenciosa, constante, protetora. Eles caminham conosco, sustentam-nos quando o chão falta e envolvem-nos em amor quando o mundo parece frio. Deus envia os seus anjos não para nos afastar da dor, mas para nos lembrar que somos mais fortes do que ela. Por isso confia. Fecha os olhos, respira e sente. Há asas invisíveis a proteger-te neste exato momento. Cada mulher carrega dentro de si asas invisíveis. Mesmo quando o mundo pesa, mesmo quando o coração cansa, há uma força divina que a sustenta e a recorda de que nasceu para voar. Os anjos não estão apenas ao nosso redor. Vivem também dentro de nós. Na coragem de continuar, na ternura de amar e na fé que insiste em acreditar. Somos espelhos da luz de Deus, e quando nos erguemos com fé, o céu inteiro se ergue conosco. Nunca duvides. As tuas asas podem estar cansadas, mas nunca quebradas. Deus não grita, ele sussurra. Fala-nos na quietude da alma, nos momentos em que o silêncio pesa e o mundo parece distante. Ele fala-nos através da intuição, daquela sensação que diz, segue por aqui, ou ainda não é o momento. A fé é aprender a ouvir essa voz, mansa, mas firme, e confiar nela mesmo quando a razão duvida. Quando silencias o medo, consegues ouvir o amor de Deus a guiar-te passo a passo. Há toques que não se sentem com a pele, mas com o coração. É aquele arrepio leve, aquela emoção inesperada, aquela paz que chega sem explicação. São os anjos a tocar-nos, a dizer, estou contigo. Eles não precisam de palavras. A sua presença é suficiente para acalmar o que o mundo não entende. Quando a alma se abre à fé, os anjos encontram espaço para agir, para curar, para elevar. Sente, respira, confia. A tua vida está guardada em amor divino. Há mulheres que oram em silêncio, que choram sem serem vistas, mas que nunca deixam de acreditar. Mulheres que atravessam a dor com dignidade e transformam o sofrimento em força. A fé delas move montanhas, porque nasce do amor, da entrega e da coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. Deus habita nelas, e os anjos caminham à frente, abrindo os caminhos que elas ainda não veem. Há dias em que não precisamos de respostas, só de sentir o abraço de Deus. E Ele vem. Às vezes vem através de uma música, de uma palavra, de um pôr do sol. Outras vêm num silêncio que aquece a alma. Esse é o amor divino, discreto, mas presente. Invisível, mas real. Quando nos entregamos a Ele, tudo muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o coração aprende a descansar na confiança. Deus é amor. E o amor, quando verdadeiro, é sempre um milagre. Há silêncios que não significam ausência, significam presença. Deus fala-nos muitas vezes no intervalo entre um pensamento e outro, naquele instante em que a alma respira. Quando tudo se cala e o mundo parece distante, é aí que Ele mais se aproxima. Os anjos guardam esses momentos sagrados, envolvem-nos com paz e recordam-nos que o amor divino não precisa de som para ser ouvido. Se o silêncio te visita, não o temas. É Deus a conversar contigo de forma mais profunda. A fé não cura apenas o corpo. Cura a alma, as feridas antigas, as memórias que pesam e os medos que nos aprisionam. Quando confias, libertas. Quando oras, transformas. Quando acreditas, renasces. Deus não precisa de muito. Basta um coração sincero e disposto a entregar o controle. E quando o fazes, a vida começa a alinhar-se de maneiras que só o céu poderia orquestrar. Cada pessoa tem um propósito, uma missão que só ela pode cumprir. Os anjos são os guardiões desse propósito. Inspiram-nos, abrem portas, fecham caminhos que não são nossos e guiam-nos de volta à essência. Quando algo não dá certo, é porque o céu está a proteger-te de algo que não te pertence. Confia. Nada do que é verdadeiramente teu se perde. Apenas chega no tempo certo, quando a tua alma estiver pronta para receber. A dor é uma mestra silenciosa.
Muitas vezes, é através dela que Deus nos desperta, que nos ensina a olhar para dentro e a encontrar a força que nem sabíamos ter. Os anjos não afastam a dor, mas transformam-na em sabedoria. Eles ajudam-nos a ver beleza no que antes era ferida e a perceber que cada lágrima rega o terreno onde floresceremos amanhã. Nada é em vão. Cada cicatriz é um testemunho de fé e de renascimento. O sopro divino da esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um sopro de esperança vindo do alto. É Deus a dizer-te: ainda não acabou. Eu estou aqui. A esperança é a respiração da alma, e os anjos são o vento que a mantém viva. Eles lembram-nos que o amanhã pode ser melhor, que os sonhos ainda podem renascer e que o amor divino nunca se esgota. Por isso respira, acredita. O céu está a trabalhar a teu favor, mesmo quando ainda não vês o resultado. Há mulheres que já caíram 1000 vezes, e 1001 levantaram-se. Não porque não sentiram dor, mas porque Deus soprou força dentro delas. São mulheres que choram em silêncio, mas oram com fé. Que sentem medo, mas caminham mesmo assim. Que tropeçam, mas nunca perdem a esperança. Cada lágrima foi uma semente, e cada ferida, um portal para o renascimento. Os anjos caminham ao lado dessas mulheres. Sustentam-nas quando o chão desaparece, levantam-nas quando o coração se parte. Porque quando uma mulher se entrega a Deus, o céu inteiro conspira para que ela floresça. Amar-se é um ato sagrado. É reconhecer que foste criada à imagem de Deus e que dentro de ti habita luz, força e sabedoria divina. Não precisa ser perfeita, basta seres verdadeira. Deus não te pede máscaras, pede-te entrega. Os anjos sussurram-te todos os dias o mesmo lembrete. Tu és suficiente. E quando acreditas nisso, o universo muda à tua volta. A autocompaixão é também uma forma de oração. E o amor próprio é o altar onde Deus te reencontra. Nem todas as curas são visíveis. Algumas acontecem em silêncio, no fundo da alma, onde ninguém vê. A cura vem quando decides perdoar, quando deixas ir o que já não pertence ao teu caminho, quando escolhes confiar novamente. Deus trabalha onde o olhar humano não alcança. Ele toca nas feridas que escondes e transforma-as em força. Os anjos acompanham esse processo com ternura, limpam a dor, acalmam o medo e devolvem-te a paz. A fé é o remédio mais puro. Quando acreditas, começas a sarar. A mulher de fé tem um brilho diferente. Não vem do exterior, mas do seu interior, onde o Espírito Santo habita. Ela aprendeu que a beleza maior é a da alma tranquila, da mente serena e do coração confiante. Ela sabe que tudo o que acontece é parte do plano divino e que mesmo as demoras são bênçãos disfarçadas. Os anjos cercam-na, guiando cada passo, abrindo caminhos invisíveis e fechando portas que poderiam magoar. A mulher de fé não se exibe, ela ilumina. Há momentos na vida em que tudo muda, não por acaso, mas por chamado. Deus desperta a alma quando chega a hora de viver o propósito. E nesse processo, os anjos tornam-se companheiros de jornada, inspiram, fortalecem, levantam. O despertar pode ser doloroso, mas é o início de uma nova vida. Uma vida guiada pela verdade, pela fé e pelo amor. Não temas o que está a ser transformado. O que Deus toca, Ele renova. E o que Ele renova, floresce com mais luz.